pensa, me traz o perfume e a essência. Acalma o sorriso, eu corro o risco, eu sofro. Afasta o cansaço, começa o abraço e peça que eu faço. Olá, meu nome é Linha Alves, eu sou professora do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui da UFBA e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. E estou aqui hoje para apresentar mais um documentário que nós produzimos. Esse documentário vai trazer o depoimento de 3 mães e 3 crianças que vivem na cidade de Auckland, em Nova Zelândia. Então eu começo agradecendo às mães e às crianças que se disponibilizaram a participar, né, dessa produção e contribuir com o olhar e a experiência delas de aprender, né, em outro país. E de certa forma vocês vão ouvir um pouco também da vida, né, de alguns elementos que norteiam a vida dessas pessoas, dessas mães e dessas crianças. Então eu quero começar agradecendo a Fabiana Abreu, a Márcia Regina Maciel, a Tarita Gomes, as crianças Ana Cecília Maciel, Cléver Gama Alves Filho e a Sara Gomes. Então, obrigado a vocês por terem aceitado o convite de participar e dar essa contribuição bastante significativa para nosso projeto. Esse projeto, ele também está vinculado a projetos que vêm sendo desenvolvidos com financiamento do CNPq e da FAPESM, que tem o objetivo de investigar a interação de crianças com os dispositivos móveis, com as tecnologias digitais e especialmente com os jogos digitais. Então, esse documentário se insere aí, nessa investigação de escutar as crianças sobre a relação que elas conseguem estabelecer de aprendizagem mediada pelos jogos, pelos ambientes interativos nos espaços escolares. Então, vou começar falando um pouco dessa cidade, né, de Auckland. Auckland, né, que é a principal cidade de Nova Zelândia, que tem 1.400.000 habitantes. 31% de toda a população de Nova Zelândia está em Auckland. Auckland é uma cidade que tem que o seu povo nativo é conhecido como Maori, mas ela foi colonizada pela Inglaterra. Então, quando os ingleses chegaram e começaram a viver em Nova Zelândia, eles passaram a ser denominados de kiwis, em homenagem até um pássaro muito importante, nativo de lá, o kiwi, e que inclusive está em extinção. Então, quando você chega em Auckland, você vai ver a presença forte das duas culturas, né? E é interessante como em vários lugares, em todos os lugares, você vai ver a valorização da cultura maori, inclusive no país se fala fortemente tanto maori como inglês, mas mais recentemente também o mandarim. Por quê? Porque hoje a população de Auckland ela tem os maoris, os kiwis e os asiáticos. E aí tem também os indianos e uma pequena parcela de brasileiros, né? Se a gente for ler sobre Auckland, vai normalmente encontrar uma informação engraçada que tem mais ovelhas do que gente vivendo em Auckland. Pois é, Auckland é uma cidade linda, é uma cidade pequena, mas cheia de verde, cheia de parques, cheia de praias, cheia de vulcões adormecidos. Então, viver em Auckland é viver em uma cidade tranquila, segura, bonita, e para quem gosta de estar em contato com a natureza é a cidade ideal, né? Então você tem muitas ladeiras para subir, muitos morros para explorar, muitas praias. Então é uma cidade para quem gosta de caminhar e de praticar esportes. Mas Auckland também tem boas escolas, boas universidades. Tem a Universidade de Auckland, que é a maior universidade talvez do país, não é? E atende alunos de todos os lugares do mundo, né? Inclusive, como eu falei, fortemente os asiáticos e alguns brasileiros que estão lá. Eu, por exemplo, conheci alguns que estão em processo de pós-graduação, doutorado ou pós-doutorado. E ela é aberta, né? Ela é multicultural, então ela está aberta a essa diversidade. Então hoje você encontra, se você andar na cidade, em vários lugares, já chegando no aeroporto, você vai ter lá o Seja Bem-vindo em Maori, em inglês e em mandarim. Então essas 3 línguas elas estão presentes. Nas escolas normalmente, as escolas públicas de educação básica, elas ensinam as crianças Maori e inglês.
Tem escolas que são mais voltadas mesmo para a cultura maori, então predomina mais fortemente, né, com mais valorização dessa cultura. Uma coisa que eu me apaixonei lá foi na biblioteca que fica no centro. Tem várias bibliotecas públicas, mas essa biblioteca que fica no centro da cidade é uma biblioteca linda, são 3 andares. Um andar só para jogos, não só jogos digitais, mas jogos de tabuleiro. É um espaço onde as pessoas vão, sentam, ficam, tem um espaço maker, não tem só livro, né? Tem várias coisas que acontecem na biblioteca, um dos lugares mais agradáveis, né, que eu tive a oportunidade de viver. Pois é, então, nessa cidade cheia de diversidade, eu tive a oportunidade de conhecer essas mães e conversar com as crianças. E é isso que a gente vai ouvir um pouquinho, né? Mas é importante que eu faça um breve contexto para vocês. Vocês vão ouvir na experiência das mães que algumas crianças estudaram em escolas mais ditas tradicionais no sentido de que tinha uma dinâmica de ensino e aprendizagem muito parecida com o que a gente está acostumado. A forma de organização das cadeiras, a rotina da escola, com tarefa para casa, com avaliações. Mas existe uma outra perspectiva pedagógica que está sendo denominada de Open School, que é um pouco do que vocês vão ouvir falar, o que vocês vão ouvir, né, através das mães, que é a escola aberta, onde que parece que vai ser a nova tendência, né? Uma tendência que a Nova Zelândia pretende adotar e talvez ter isso de maneira mais intensa. Essa perspectiva da Open School, vocês vão ouvir os detalhes e as informações ao conhecer um pouco, né, dessa experiência através do depoimento das crianças e dos pais, do material que eu observei, dos espaços escolares. Eu pude perceber fortemente a influência da experiência da escola de Summer Hill. Na década de 20, né, na Inglaterra, Alexandre New criou a escola de Summer Hill. E essa escola ela tinha uma proposta de criar um espaço de aprendizagem onde as crianças e adolescentes fossem protagonistas do seu processo. Elas tivessem autonomia para escolher onde, como e quando aprender. Claro que a gente sabe que essa experiência tem aspectos positivos e negativos. Se a gente for verificar a literatura, a gente vai encontrar essas informações. Lembrei também, ao participar dessa investigação, da experiência aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, da Escola Parque, criada na década de 50 por Anísio Teixeira, que tinha a ideia também de ter os centros de interesses onde as crianças escolhiam o que elas queriam fazer naquele momento. Vocês vão ouvir um pouco disso no discurso das mães, especialmente, né? Onde elas evidenciam que a escola onde as crianças estudam, que é a Freeman's Bay School, ela tem esses espaços, né? A criança escolhe o que ela quer fazer em um determinado momento, ou simplesmente, se ela não quiser fazer nada, ela não faz. Então isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Então vocês vão ouvir um pouco dessas críticas positivas e negativas a partir do que as mães falam e do que as crianças falam. Então a intenção desse vídeo é exatamente compartilhar práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias, especialmente pelos jogos, em diferentes espaços e especialmente de crianças que são brasileiras e que vão aprender, né, não são nativas da língua inglesa, e que vão aprender uma nova língua em escolas que têm uma proposta pedagógica, uma dinâmica pedagógica bastante diferente do que elas viveram aqui no Brasil. Então, aproveitem o documentário, eu acho que vocês vão gostar muito, né, de escutar tanto as mães quanto as crianças, tem uma riqueza de informação. Compartilhem e curtam. Até daqui a pouco. Olá, tudo bom? Meu nome é Tharita, eu sou de Londrina, no Paraná. E estou aqui na Nova Zelândia há 5 anos, vai fazer 5 anos, por conta do doutorado do meu marido, e agora vamos ficar aqui um pouco mais definitivo. Eu tenho uma filha de 9 anos e que passou pela alfabetização aqui na Nova Zelândia. Então a gente não vem de uma escola de um primeiro ano no Brasil, mas de uma pré-escola, e onde ela foi muito feliz. Nessa pré-escola ela gostava muito. Tanto que a gente volta cada vez que volta para o Brasil, a gente vai na pré-escola visitar.
E a nossa experiência aqui na Nova Zelândia foi muito diversa. Quando nós chegamos aqui, eu morava em Auckland e comecei a visitar as escolas do bairro em que eu morava e eu achei muito tradicional, talvez pela a realidade do bairro. E eu comecei a olhar várias escolas ao redor de Auckland para ver o que eu gostaria ou não. E bem conservador assim, no sentido do tipo de uniforme, das práticas de afeto, enfim. E depois me mudei para uma outra cidade, que era uma cidade de praia também, e a escola era uma escola muito, muito feliz. Então as crianças nenhuma usavam sapato, a escola era uma escola tinha muita interação com o mar, então a minha filha amou estudar lá. E ela tinha uma professora que foi uma avó para ela, uma mãe, assim. Falei que eu queria estudar na sala dela. Então ela aprendeu inglês muito rápido, porque ela foi muito acolhida, porque ela era a única estrangeira na sala dela. Tinha ela de brasileira e mais uma menina coreana que passou por lá e só. Então o acolhimento foi bem diferente. A gente ficou nessa cidade por 2 anos, voltamos para Auckland e moramos então aqui estava aqui na Freemans Bay, que é uma escola multicultural e tem uma outra forma de acolhimento, que as crianças elas brincam muito, elas são bem acolhidas. Eu achei que para minha filha foi bem positivo. E ela desenvolveu outras estratégias, outros recursos, o que foi bem bacana. E agora a gente está mudando para uma outra escola que vai ser, eu imagino, que uma escola um pouco mais tradicional. Oi, eu sou a Sara, eu tenho 9 anos, eu sou do Paraná, da cidade de Londrina, e eu estudo na Freemans Bay School. Olá, meu nome é Fabiana, a gente está aqui em Auckland tem 1 ano, viemos de Salvador e eu tenho um filho de 9 anos. Nossa primeira escola, que é a Freemans Bay School, e Clevinho veio de uma escola bem tradicional do Brasil, que ele fez o primeiro e a 2ª série lá, então tinha provas, muita tarefa todos os dias, uma escola bem tradicional mesmo. Então quando ele chegou aqui, ele se apaixonou pela escola e sinceramente eu também, porque a escola é uma escola linda, o método deles é bem diferente do Brasil. Então quando eu fui apresentada à escola eu gostei muito, mas no andar do ensino dele eu me assustei com as diferenças. Eu como mãe, ele como criança ama a escola e é super feliz na escola. Mas eu como mãe, de ver meu filho escrevendo sentado deitado no chão, foi meio assustador. Eu me peguei em diversos questionamentos sobre o desempenho da aprendizagem dele, né? E eu via que as crianças na escola conseguiam ler e escrever, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que essas crianças conseguiram aprender a ler e escrever? Porque eu não conseguia ver uma aula de como no Brasil, né? Então eu ainda tenho, nesse 1 ano, eu ainda tenho algumas dúvidas quanto aos ensinos aqui e vou aprender com vocês aqui também. É isso. Meu nome é Clevinho, estou na Freemans Bay School, vim de Salvador, da cidade do Brasil, tenho 9 anos e estou na Freemans Bay e fiz muitos amigos lá. Olá, meu nome é Márcia, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui em Nova Zelândia há 2 anos e o meu marido veio primeiro, ele veio com Work Visa, com um visto de trabalho, e eu vim 1 ano depois. E a Ana Cecília veio, eu tenho uma filha de 9 anos, ela fez 1ª série no Brasil, numa escola particular, onde o método era totalmente diferente, era algo mais didático, né? Tinham provas, tinham tarefas, e enfim. Chegando aqui na Nova Zelândia, a gente morou em Mount Roskill, e ela foi para Marshall Online, que era uma escola primária. E lá ela foi muito bem recebida, a escola a acolheu, ela foi a primeira brasileira a estudar naquela escola, na Marshall Online, e ela foi muito bem acolhida pela escola toda, né? E assim, lá ela tinha convivência bastante com as crianças nascidas aqui, né? Que são os kiwis, e
E ela gostava muito, ela era feliz, né? E aprendeu bastante. Tanto é que ela aprendeu a falar inglês de 3 a 4 meses, né? Por quê? Porque vinha um livro, todo dia vinha um livro no book bag que a escola mandava, e tinha tarefas também. E para ela aprender o inglês mais fácil, a gente fazia ela copiar esse livro, né? Então ela copiava e também tinha o site da escola que ela tinha que entrar, registrar aquele livro que ela leu e fazer tipo um resumo daquilo que ela entendeu, uma interpretação do livro, né? Aí a gente passou um tempo ela ficou 1 ano e meio nessa escola, 1 ano nessa escola, perdão. E depois a gente mudou para Glendale, que daí ela foi para Glendale School, que foi uma escola menor, tinham apenas 75 crianças, e só que era uma escola maori, então eles falavam muito maori, eles não falavam muito inglês. E a Ana também daí foi aprendendo a falar maori, né? Só que na salinha dela, ela tinha apenas 15 crianças e ela se desenvolveu bem, graças a Deus ela desenvolveu bem, aprendeu bastante e vinha bastante tarefa também e deu tudo certo. Aí a gente mudou aqui para o centro e ela veio para Freeman's Bay School. Então, assim, ela sentiu um pouco de diferença porque aqui era mais lúdico, tinha muito mais brincadeira, muito mais pé no chão, crianças correndo no parque. E ela, das outras escolas ela não veio dessa forma, né? Então aqui é mais lúdico, na Freeman's Bay é mais lúdico. Mas ela está muito feliz, porque ela conhece bastante crianças de vários outros países e é isso. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 9 anos, eu sou da cidade do Brasil e eu tô aqui na Nova Zelândia agora e eu estudo na Freeman's Bay School. Essa proposta dos espaços abertos, eu acho que pelo que eu estudei um pouco, é uma tendência contemporânea aqui da Nova Zelândia, mas já foi aplicado isso, acredito que nos anos 70, então tem coisas positivas e negativas. Acho que para as crianças que têm alguma falta de recurso em termos de disabilities, eu esqueci como é em português, é mais complicado. Por exemplo, se ela tem algum transtorno de déficit de atenção, ela fica muito solto. E acho que depende da criança para poder aproveitar isso. Tem o positivo que a criança não precisa ficar sentada, ela pode ter liberdade para fazer o que ela quiser. Ela cresce dentro dela essa questão da independência, ela tem que se organizar nos horários, na agenda do que ela tem que cumprir. Mas a questão do vínculo com o professor, que para mim é muito importante, eu acho que é um menos. Assim. Então, tem pouca interação com o professor e o professor fica um pouco mais distante do que aquela relação afetiva, né? Que também é parte do desenvolvimento. Então, eu acho isso. Eu acho que é bom para algumas crianças, mas não para todas. Se a criança tiver um pouquinho de dificuldade de concentração, eu acho que ela não pega. Bom, em relação aos espaços abertos nas escolas, nas 2 primeiras escolas que a Ana Cecília passou, não tinha, né? Então, assim, eram salas pequenas, com poucos alunos, e aí na sala de aula tinha um professor e um estagiário para ajudar as crianças ali naquele ambiente, né? E na segunda escola também foi dessa forma, né? Eram até menos crianças, na sala da Ana tinha 12 crianças, e um professor só. Então, quando a gente mudou para cá, para Freeman's Bay School, e ela viu aquela sala grande, ela ficou um pouco assustada. Ela falou: mãe, eu vou me perder ali, é muita criança, mãe, cadê meu professor? Então, mas aí depois a gente foi explicar que cada turma tinha um professor, né? Então, assim, ela gostou muito e ela se diverte bastante, que ela tem aula de ciência, ela tem aula de gastronomia, né? Tem culinária, né? Ela fez bolo no final do ano, e enfim. Ela está aprendendo bastante, ela gostou muito mesmo dessa parte da escola ser mais aberta, ter mais espaço para se divertir, para um cantinho da leitura, um cantinho do pé no chão, e vai no parque e ter autonomia para ir onde ela quiser ir ali dentro daquela sala, daquele espaço todo, né? E é isso. Então, esse ambiente aberto
como eu já comentei no começo, quando eu cheguei na escola eu achei incrível, né? Eles apresentam de uma forma bem legal, assim. Pô, você chega, vê uma sala super ampla, com diversos tipos de material. Tem aqui um cantinho para jogos, aqui o cantinho de livros, aqui é o cantinho onde eles podem fazer ciência. Aquela sala ampla, aberta, eu acho lindo, né? Então eu achei bem legal, assim. Aí, conversando ainda com o professor, ele falou que dentro daquela sala ia mais ou menos 100 crianças, né? Eu perguntei, mas quantos professores? Aí eles me explicou mais ou menos como é isso aí. Eles são um professor, mas não é para 100 crianças, não. Eles fazem um rodízio dos professores, né? Então ali dentro daquela sala vai ter uns 4 ou 5 professores, entendeu? Eu sei que tem um professor de matemática, um professor de inglês, um professor de ciências, e eu acho que são 2 que elas ficam ali dando algum suporte. Eu não sei te dizer exatamente como, mas elas chegam a falar com as crianças e ter um momento delas com a criança, entendeu? Então eles ficam ali nessa sala, todos tendo aula ao mesmo tempo e interagindo ao mesmo tempo. A criança está aqui, daqui a pouco ela já não está aqui mais, ela já está no outro canto, entendeu? Então você falando assim é legal, mas como Tharita comentou, se a criança tiver algum problema de déficit de atenção, ela vai ficar um pouco perdida, porque ela pode circular à vontade, né? Então, assim, tem um lado muito positivo, realmente. A criança tem que aprender a se planejar e colocar prioridades no que ela vai querer fazer. Mas uma criança ali na sala, tem crianças a partir de 7 anos, na sala de Clevinho. Nessas 100 crianças, a idade vai ser de 7 a 9 anos, né? Então, eu não sei se uma criança de 7 anos tem essa maturidade de saber, e agora? Eu vou ficar onde, né? Então, mas é muito legal. Agora, eu não sei até que ponto isso vai interferir na vida delas, positivo ou negativamente, não sei. Ok? Em relação ao material tecnológico nas escolas, na primeira escola que a Ana Cecília estudou, que ela ficou um ano lá, ela tinha um e-mail, e nesse e-mail vinham as tarefas diárias. Então ela preenchia lá no e-mail mesmo as tarefas e enviava novamente para a professora. E vinha o livro, conforme eu já tinha falado, e ela tinha que registrar o livro no site, que era o Reading Book, e ela tinha que registrar esse livro, o que ela aprendeu no livro, uma interpretação de texto, né, sobre o livro. E assim, ela usava bastante, sim, o computador. Ela tinha que levar o laptop para a escola todos os dias. Ela usava bastante para pesquisas e também para poder interagir melhor, que ela não falava ainda muito bem o inglês. Então ela usava bastante o tradutor, né, o Google Tradutor, para interagir melhor na sala. Mas era o uso diário, né? Todos os dias eles usavam o laptop na escola. Na segunda escola, que era a Glendale School, eles não usavam muito, não. Era muito pouco, não levava para a escola nenhum tipo de material tecnológico. E a escola que tinha os computadores lá, e de vez em quando, acho que era na sexta-feira apenas, que elas utilizavam, mas era só para sites de brincadeira. Nada didático, nada para aprendizado, né? E agora na Freeman's Bay School, ela está aqui há pouco tempo, mas ela usa sim para o Minecraft, Reading Eggs ela usa, e ela está interagindo bem, ela está desenvolvendo bem, e é isso. Quanto à tecnologia aqui da escola da Freeman's Bay, que é a única escola que Clevinho estudou aqui na Nova Zelândia, ele interage, eu coloco ele para fazer as atividades nos dois programas que a escola oferece, disponibiliza para que seja feito em casa, que é o Eggs e o Matfic, que é de matemática. Para ele, como ele está aprendendo inglês, está sendo bom,
Porque os livros, eles são progressivos, então eles começaram no nível bem baixinho, com o inglês bem simplesinho, e conforme ele foi conseguindo, ele foi aumentando o nível com os livros que é dado pelo programa, né? Na matemática, a forma que eles trabalham com frações, eu achei bem legal. Então, eu achei legal, até porque eu não sei como é que se dá essas aulas na sala de aula. Então eu acho que esse meio da tecnologia ajuda um pouco eles entenderem um pouco melhor. Eu acho legal, assim, pelo menos eu tô vendo que de alguma forma ele tá aprendendo, né? Então eu acho que é válido. E ele chega falando em casa que durante as aulas eles fazem Minecraft e eles fazem muita pesquisa no Google. Eu acho bem interessante. Clevinho, como é que você aprendeu isso? Mamãe, eu fiz uma pesquisa no Google. Isso durante então na aula eles acabam tendo essas interações. Eu acho interessante, eu gosto. É isso. Bem, sobre os aplicativos e os usos de materiais eletrônicos que tem na escola, eu acho que na primeira escola que ela estudou aqui, quase não tinha nada de uso de material eletrônico. Era basicamente o uso das atividades de arte, mas porque essa era a proposta da escola mesmo. Nessa segunda escola, eu tenho a impressão que se usa muito a questão da tecnologia por serem muitos alunos internacionais e muita gente não falar inglês. Então eu acho que as professoras não dão conta de dar essa aula. Então eles fazem o melhor que eles podem no sentido de dar recursos para essa criança se desenvolver de alguma forma. Pessoalmente, a minha filha não gosta muito dessas reading eggs ou qualquer dessas outras coisas. Então ela prefere mais a interação com a professora. O que numa sala com 100 alunos é um pouco mais difícil. Então eu acho que esse uso do material, ele ajuda muito a criança a não ficar tão perdida. Mas eu não sei se efetivamente tem um ganho real, assim, pra criança. Acho que é divertido, entende? Então eles brincam de Minecraft, tem essa aula de coding. Talvez fique no termo, no campo da diversão, e talvez seja o que é suficiente, talvez, para essa idade. Aprendendo inglês pra mim é um pouquinho difícil e bem pouquinho fácil. Por causa que meu pai era um professor de inglês lá no Brasil e ele ainda tá me ensinando. Eu tô ensinando minha mãe. Mas aprendendo inglês é muito difícil por causa que é uma outra língua. E aprendendo novas línguas é bem difícil, principalmente o inglês, que eu não sou kiwi por causa que eu vivo no Brasil. E lá a gente fala português, não inglês. E é muito difícil fácil aprender inglês, porque eu já sei falar inglês e eu aprendi a falar inglês quando eu era 5 e agora eu sou 9. Tô 4 anos aprendendo inglês, já sabe inglês, ué. O quê? Do Think Spot, essa coisa. Eu nunca fui pro Thinking Spot. O que é o Think Spot? Castigo. Eu nunca fui de bom. Então, você estava me dizendo que uma das coisas que você não gosta muito na escola é a mudança de nível, né? Dos seus coleguinhas. Às vezes ele está no nível mais alto e de repente ele vai para o nível mais baixo. E como é que eles vão para o nível mais baixo? Tem uma prova, tem uma avaliação? Não, se você faz tipo uma coisa má, tipo se você não tá fazendo o que você deveria fazer, tipo se a sua professora dá uma tarefa pra você e você não faz, daí você tem mais 1% abaixado. Tipo se você tá no vermelho, que eu tô, e daí eu faço uma coisa má, e eu não faço o que eu deveria fazer, e daí tem maior chance que eu vou em um nível mais baixo. E como as pessoas se sentem assim quando elas mudam de nível? Elas ficam muito tristes? Depende da pessoa. Pra mim, os meninos, eles não têm, tipo, nada. Eles, legal.
vê aí. E as meninas, elas ficam assim também? Ah, é legal. Elas falam para as outras amigas dela. Vai, volta. A notícia na escola. Entende? Isso é muito chato mesmo. O que eu menos gosto na escola é as pessoas fazendo bullying comigo. Que tipo de bullying fazem com você, Ana? Bem, já teve uma menina que puxou minhas calças pra baixo. Não. E outro ficou falando mal de mim, essas coisas. E quando alguém faz bullying com você, o que é que você faz? Com quem você fala na escola? Eu falo pra professora, eu falo pra diretora. E elas fazem o que, Ana? Bem, a diretora foi lá na minha sala, a gente conversou, aí ela falou que ia conversar com a menina e ela falou que ela não ia mais fazer isso. Aí depois ela falou de volta pra mim que ela não ia mais fazer isso. Aí a menina nunca mais fez, ninguém mais fez bullying comigo. Que bom, hein? Então resolveu. Sim. O que eu não gosto da Freeman's Bay School é o seguinte. Nada, porque eu acho que é muito divertido lá, a gente aprende em diversão, eles fazem os melhores pra gente conseguir aprender ótimo, mas com uma diversão. E porque eu não tem nada que eu não goste da Freeman's Bay School, porque lá é bem divertido de uma criança ficar e é muito legal de estudar lá. E é isso. Eu gosto de ir na biblioteca fazer Hour of Code e eu gosto de ir no parquinho brincar de monkey bars. O que eu mais gosto de brincar na escola é os recreios, que eu brinco com meus amigos, jogos de tabuleiro e só. Mais gosto de fazer na escola é aprender bastante coisa e também eu gosto do intervalo, que eu posso brincar com meus amigos e posso ter um monte de diversão. E eu também gosto de aprender matemática. Uma sugestão que eu preciso falar para todas as famílias e adultos e etc. que estão vindo para Nova Zelândia é que as pessoas elas gostam de interagir com você mas é fácil, para mim era fácil fazer amigos porque nas escolas quando uma pessoa nova vinha, eles introduce vocês e daí eles falam uma sugestão qual amigos que você quer e daí todo mundo pode chamar pra cima e você escolhe. Legal! Tchau! Então, uma dica para as famílias que estiverem vindo aqui para Nova Zelândia. Então, demora basicamente 24 horas, completamente um dia inteiro de viagem para chegar em Nova Zelândia. É 2 dias, então. É 3 dias. Um dia. É 3 dias. Um dia. Eu cheguei aqui em 2. Eu cheguei aqui em 1. O quê? Então, essa é a minha primeira dica. O que eu gosto de fazer aqui em Nova Zelândia é o seguinte: de ir em vulcões, e museu, e só. E tchau. O que eu mais gosto aqui em Nova Zelândia é que tem muitos parques e muitos vulcões e tudo que tem em Nova Zelândia. Eu soube que você adorou o Museu do Transporte, não foi, Ana? Por que você gostou tanto daquele museu? Por causa que tem muitas coisas curiosas que eu nunca soube antes e também eu nunca estive no museu. E também é bem legal por causa que a gente pode fazer uma aventura, mas não vai muito longe, senão vai ficar perdido. Se o museu for muito grande. E
famílias que estiver vindo para a Nova Zelândia, só para dar uma dica que inglês é muito difícil, demora 1 ano ou 2, 1 ano e meio para aprender, que foi esse ano, que foi 1 ano e meio quando eu aprendi inglês. E é isso aí, eu gosto muito de Nova Zelândia e tá bom? Isso, eu passei. Calmo riso que eu faço um rabisco, eu corro o risco, abaixo o vidro do carro, não pede licença, um beijo e não pensa, me traz o perfume e a essência. Acalma o sorriso, eu corro o risco, eu sofro. Afasta o cansaço, começa o abraço, me peça que eu faço. Vem pro meu espaço, no tempo escasso, atrás do compasso, acaba que eu faço.